Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu queridíssimo amigo Ricardo Alexandre. E no episódio de hoje, pessoal, é um episódio super especial, vai ter muita coisa boa, é um cara que eu admiro muito, super querido. Primeira vez aqui em Curitiba, então estamos recepcionando ele aqui da melhor forma possível. Vamos falar sobre empreendedorismo, mercado financeiro e muita coisa boa. Ricardo, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Olá, ele é engenheiro de formação e empreendedor em fintechs. O nosso convidado de hoje, a quem muito admiramos, é o Guilherme Henke. Como vai, Guilherme? Tudo certo? Tudo bom, André, Ricardo? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse incrível podcast aqui que eu tenho a honra de acompanhar. E obrigado pelas palavras gentis, né? Eu estou muito feliz de estar aqui em Curitiba, de fato, pela primeira vez. A convite de vocês, inclusive, deixo registrado, né? Que é a convite de vocês que estou visitando pela primeira vez Curitiba. Então, muito honrado, tenho certeza que vai ser um belo papo, como todos os nossos costumam ser. Né? Que maravilha. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma alegria. E, Guilherme, nos conte, como é que um engenheiro se torna empreendedor em fintech? Como é que foi esse teu caminho? Bom, eu acho que de forma geral, Ricardo, engenheiros, eles têm uma certa admiração pelo mercado financeiro. Né? Eu vejo isso, acho que essa base numérica, né? Dá um ferramental que o mercado financeiro usufrui muito. E no meu caso específico, eu já lidava com o mercado financeiro desde antes de entrar no curso de engenharia. Né? Eu comecei cedo no mercado financeiro, comecei aos 14 anos. Eu até costumo contar essa história, é uma história boa, né? Eu perguntei pro meu pai, um dia eu tava sentado com ele na beira da praia, tomando uma água de coco, porque na época eu não podia tomar cerveja, eu tinha 14 anos de idade. Não era não naquele ambiente, não era um mate aqui, né? Mas eu perguntei pro meu pai, qual é a melhor forma de investir o dinheiro pra ganhar dinheiro de fato? Renda fixa. Não, isso aí não dá nada de dinheiro, pai. O que tem pra eu investir que eu posso me tornar milionário? Criança, né? Pré-adolescente, adolescente ali, aquele olho grande. E não existia ainda os tal dos criptoativos, as NFTs, toda essa coisa aí, né? E o meu pai disse, então vai para o mercado de bolsa de valores, vai comprar ações de empresas, acho que é realmente a melhor forma. Eu achei aquilo uma ideia interessante, eu fui numa livraria e comprei alguns livros sobre isso. Aos 14 anos? 14 anos. Pô, sensacional. Eu sempre fui um cara curioso intelectualmente, assim, então gostei de aprender coisas diferentes. E aí, naquela época, tinha uma corretora em Porto Alegre que estava começando a dar alguns cursos sobre investimento em bolsa de valores. E eu fui nessa corretora, me inscrevi e fui nessa corretora fazer o curso. Na corretora, enfim, tinha um escritório lá em Porto Alegre que estava começando. Hoje já não é mais tão pequeno assim, é a XP Investimentos. Cresceu um pouquinho, né? Cresceu um pouquinho. Então. Eles entendem um pouco do que eles fazem. Eu imagino que sim, dado que eles e foi interessante porque, como essa questão do dinheiro ter valor no tempo e de uma poupança ser construída ao longo da vida de uma pessoa, eu tinha 14 anos, eu era obviamente o mais jovem de longe da turma do curso, então o professor do curso, um cara que depois me aproximei, que criei um carinho por ele, sempre me usava de exemplo. Pensem aqui o Guilherme. O Guilherme começa aos 14 anos a poupar R$100, né? E ele ia fazer tudo histórico em cima disso. Então eu virei o xodó da turma ali, né? Eu era o mascote da turma. Mas foi muito interessante. Eu comecei ali, então, a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. E eu tava ainda no ensino médio, tava ali entrando no primeiro ano do ensino médio no colégio. E eu usava as minhas tardes, que eu tinha livre, para operar no mercado. Eu costumo dizer que perdi muito dinheiro nessa época, mas ganhei muito aprendizado. E me apaixonei pelo mercado financeiro como um todo. Depois de entender a bolsa, fui entender outras classes de ativo. E aí, Ricardo, respondendo já a tua pergunta, como é que eu vim parar no mercado financeiro e de fintechs, né? Eu fui morar na Inglaterra, fui fazer parte do meu curso de engenharia na Inglaterra. E você estudou lá numa universidade com um nome bem fácil de se pronunciar. Exatamente, eu brincava com vocês aqui. Normalmente quando eu vou dar uma palestra e tal, eu levo uma camiseta igual essa aqui que eu tô usando, ó. Igual essa aqui. E quem acerta o nome da universidade leva a camiseta. Enfim, o nome é complicado, mas os britânicos pronunciam Loughborough. Embora tenha uma montoeira de letras, né? Os britânicos costumam pronunciar Loughborough University. Então é uma universidade top 3 para o curso de engenharia na Inglaterra. Eu fui estudar lá, foi um belo num curso. Mas o que me chamou mais atenção não foi o curso de engenharia. Não foi a universidade. Foi um mercado que estava surgindo na Inglaterra, que era o mercado das empresas de tecnologia aplicadas ao setor financeiro. As tais das fintechs.
né? E esse é um mercado que surgiu antes na Inglaterra do que nos Estados Unidos, inclusive, porque o mercado financeiro britânico passou por uma grande desregulamentação durante a década de 90, inclusive, pasmem, né, durante o governo do Tony Blair, do Labour Party. Exatamente. Curioso. Exatamente. Aliás, isso é curioso, assim, parece até meio um contrassenso, mas quando a gente vai ver, a maior parte das reformas liberalizantes em vários países aconteceram sob governos mais ligados ao trabalhismo, né? O Gerhard Schröder na Alemanha foi assim, na Nova Zelândia foi assim, enfim, bom, aqui no Brasil também, na década de 90 também foi um governo, não diria essencialmente trabalhista, mas um governo social-democrata que fez algumas reformas, Plano Real, né, etc. Lei da responsabilidade fiscal, enfim, né? Mas enfim, na Inglaterra, devido a essa mudança regulatória, a gente começou a ver um mercado financeiro mais pujante, um mercado financeiro mais ágil e um mercado financeiro mais aberto à inovação. E lá começaram a surgir as fintechs e foi ali que eu me apaixonei por isso e pensei, pô, quando eu voltar para o Brasil, é isso aqui que eu vou fazer. Respondendo então de uma forma um pouco mais longa do que eu deveria, tá aí aqui nessa história. O tempo é sempre do convidado. Exato. E quando você chegou para o Brasil, como que foi você colocar em prática isso que você tinha visto lá? Qual foi o seu primeiro empreendimento? Você foi trabalhar para alguém? Você já se lançou tentando fundar uma empresa? Como que foi isso aí? Eu tinha um business plan que eu tinha, dentre todas as ideias que eu tinha desenvolvido, eu peguei esse hábito, né, lá na Inglaterra. Eu via alguma coisa, via alguma referência no mercado, eu anotava, começava a desenvolver na cabeça como é que poderia ser. Eu tenho até hoje o bloco de notas no celular, que eu tenho todas as minhas ideias de negócio anotadas. Porque eventualmente eu tava caminhando na rua e eu me lembrava, puta, aquele modelo de negócio que eu tinha pensado encaixa se eu fizer um modelo tal. Aí eu lá anotava. Então eu ia construindo ao longo do tempo as minhas ideias, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha desenvolvido um business plan em cima de uma ideia específica que eu tinha achado muito interessante. E eu continuo achando ela interessante até hoje, embora eu nunca tenha executado, né? Mas cheguei aqui no Brasil e, beleza, vou executar essa ideia. Mas nesse momento tinha um amigo meu que estava montando uma fintech e me convidou para ir lá trabalhar com ele. Eu achei uma ideia interessante, seria uma boa formação para mim trabalhar numa fintech que estava sendo estruturada, né? E eu decidi topar o convite. Então foi assim, eu cheguei no Brasil, vou topar o convite. A história continua daí, porque a gente colocou essa empresa de pé, essa empresa começou a rodar, deu certo, mas eu acabei saindo da empresa por não chegar num acordo com os investidores a respeito de quanto seria minha participação societária. Então eu saí dessa empresa para montar uma outra fintech. Mas esse é um assunto legal aí que eu vou deixar ao longo do papo a gente comentar. Mas e esse começo, você percebe que era realmente muito mais desafiador do que é hoje? Porque anos atrás ninguém nem sabia o que era fintech no Brasil e eu imagino que talvez quando você expusesse a ideia, quando você procurasse investidores, isso causasse alguma perplexidade, né? Na medida em que as pessoas tinham um conhecimento bastante restrito sobre esse modelo de negócios. Eu acho, Ricardo, que a curiosidade sobre as fintechs já tinha surgido no Brasil. Na época tinha uma empresa que estava oferecendo cartões de crédito sem anuidade, do Bank, né, que já estava ganhando uma certa atenção. Alguns bancos digitais já vinham surgindo, algumas plataformas de investimento, corretoras digitais já estavam surgindo. Então, a curiosidade por fintech já estava acontecendo. Quais que eu acho que foram os empecilhos? Eram sobretudo dois. Primeiro, nós certamente não tínhamos um cenário de funding, ou seja, um mercado de venture capital, ou seja, um mercado de fundos de investimentos em startups tão capitalizados quanto a gente tem hoje. Então tinha menos dinheiro disponível para que essas startups, essas fintechs recebessem investimentos. E também tinha barreiras regulatórias, porque a gente sabe, o mercado inova e o setor público ele vem atrás com um delay bastante grande normalmente, né? E isso novamente aconteceu no nosso mercado, novamente aconteceu no mercado das fintechs. A CVM veio a se mexer em 2017 para regulamentar o mercado que a gente atuava e que é o que a gente continua na época dessa outra empresa e que é o que a gente continua atuando hoje com a CapTable. E o Banco Central veio só sob a gestão do Ilan Goldfein começar a se mexer para criar regulações mais adaptadas ao mercado atual, né? Então teve esse delay grande. Então foram essas duas questões. O delay do capital, um pouquinho de demora para chegar um capital para as fintechs, chegar a capital nos fundos de venture capital, e a demora do regulador em perceber a inovação e tornar o ambiente regulatório um pouco mais amigável. Mas essa regulação, você acredita que ela tem sido desfavorável ou existe algum diálogo com o setor que permite que ela não seja tão prejudicial?
Como que você analisa isso? Existe. Aliás, o regulador está de parabéns nesse sentido. Eles têm interagido muito com o mercado. Eu acho que eles aprenderam muito com os erros que cometeram há 20, 30 anos atrás, com esse movimento regulatório que criou essa concentração bancária, sobretudo no setor bancário. O setor de serviços financeiros como um todo, mas o setor bancário como grande representante dos serviços financeiros. Aliás, isso em si só é sintomático, né? Todos os serviços financeiros estão concentrados em bancos. Né? E tanto, o movimento tanto feito pela CVM, quanto pela SUSEP, quanto pelo Banco Central é justamente nesse sentido. Em vez de brigar contra os bancos para criar competitividade dentro do setor bancário, quem sabe a gente não rouba serviços financeiros do banco e começa a descentralizar em outras estruturas. Né? E acho que foi muito inteligente. Então existe o diálogo com o regulador, mas a gente sabe que o regulador ele é muito mais conservador no sentido de liberalizar as regulações do que o mercado gostaria, né? Então ele vai nos soltando algumas migalhas ao longo do tempo, a gente vai ficando mais ou menos satisfeito. Aproveitamos, mas obviamente gostaríamos de uma liberalização muito mais efetiva, muito mais ampla do que a gente tem hoje. Afinal de contas, a gente está aqui tentando gerar riqueza. Claro. E a gente se vê impedido muitas vezes pelas amarras regulatórias. Ninguém quer sacanear ninguém. Aliás, como dizia Hayek, né, o mercado é um processo de aprendizado social. Sim. Então, vamos de fato tornar os mercados livres para criarem, inovarem, operarem. Vai ter gente que vai se dar mal no meio do caminho? Vai, mas isso faz parte do processo de aprendizado social. Se a gente regula, se a gente tenta proteger o investidor, a gente está travando esse processo de aprendizado social. Aí quando dá um problema, o regulador levanta o dedo e diz, viu, eu disse que tinha que regular. Não, cara. Não. Isso faz parte do processo. E muitas vezes também o regulador ele serve a interesses escusos, né? Ou seja, ele é captado. Ele é captado. A gente conversava ontem sobre o exemplo daquele livro A Guerra da Uber, em que bem no primeiro capítulo é esse o debate, que é entre o regulador e a inovação. E daí eles mostram lá que na cidade de São Francisco, para o pessoal entender também, quando começou a Uber, era Uber Cab, e daí o pessoal estava utilizando os serviços, etc. E o regulador chegou e falou, não, você não pode operar aqui na cidade porque você não tem a concessão que teria de um táxi. E daí o que eles fizeram? Eles resolveram tirar o cab do nome para tentar se excusar, e não obedeceram um regulador. Então eles recebiam multas diárias. Até tem uma passagem super interessante em que ele diz que eles investigavam a vida. Então, por exemplo, eu sei que o Ricardo é um fiscal, que o Guilherme é um fiscal, e eles tentavam colocar aplicativos que não eram os aplicativos verdadeiros da Uber, para que eles não pudessem chamar o carro. Então as corridas cancelavam, para que eles na hora da abordagem não pudessem multar esse carro. E eles foram tocando o barco e enfrentando o regulador. Por quê? Porque eles depois descobriram que existia uma influência forte dos políticos e dos, digamos, sindicatos dos taxistas, assim, que tinham uma forte influência na cidade. Então, o problema da captação dos reguladores é essa, né? Em que você tem esse conflito de interesses direto. E daí eu ia te perguntar, qual que você acha que é o caminho para nós, como sociedade, como empreendedores, conversar melhor com o regulador? Porque muitas vezes o empreendedor e o pessoal do mercado tá fora da estrutura pública, né? Como que a gente consegue penetrar ali naquela estrutura e tentar dissuadir o regulador para que ele consiga liberar um pouco mais e abrir o mercado? Eu acho que essa que vocês comentaram é a velha teoria da captura da ciência política, né? Que a gente vê acontecer na prática. De fato, acho que os incumbentes eles acabam tendo um poder muito grande de influenciar o regulador, e às vezes não é nem por mal, às vezes é realmente só um poder de influência, né, por estar mais próximo, conseguir estar mais próximo. Então o que a gente tem que fazer é também estar mais próximo. Só que a gente tem que ter empreendedores que não queiram construir as suas reservas de mercado. Sim. Que é normalmente o que acontece. A gente tem que ter empreendedores que topem comprar o caminho da competição, mesmo que isso possa prejudicar eles individualmente, mas isso vai beneficiar a sociedade como um todo, e é o que é mais justo. A gente precisa competir, a gente precisa vencer os outros num ambiente de competição, gerando valor para a sociedade, tentando incrementar nossos produtos, tentando incrementar nossos serviços, e não criando reservas de mercado para nós. E eu vejo isso hoje, muito no nosso mercado de fintechs. A gente tem a Associação Brasileira de Fintechs, que é um órgão bastante atuante, e a BFintex e os membros da BFintex tem muito claro isso. Olha, nós não queremos uma reserva de mercado, nós queremos liberalizar, nós queremos dar acesso para mais e mais e mais players. Só assim a gente vai garantir um mercado financeiro que realmente gera valor para a sociedade. E, aliás, quantos mais players a gente tiver, menos regulação a gente vai precisar.
a minha opinião é que é justamente o contrário, né? A gente tira a regulação e aí surgem os players, o mercado gera isso. Mas o argumento pro regulador que não concorda com essa minha opinião é esse. Cara, vamos liberalizando. A própria competição vai dar conta de eliminar os menos efetivos, os mau caráteres e etc. Né? Manter realmente aqueles que geram melhor valor e a gente vai poder ir suprimindo a regulação. Né? Esse é o argumento que a gente tem que levar para eles. Eu acho que a gente tem mais ou menos sido bem sucedido em relação a isso. Mas é curioso, nessas interações com a CVM a gente percebe, o burocrata ele tem uma visão um pouco diferente, uma visão de proteger o mercado, uma visão de fomentar o mercado, que respeito, mas é diferente da minha visão. Na minha visão não é que o regulador tem que proteger ou fomentar, pelo contrário. E eles acreditam genuinamente nisso, né? Que a proteção seria válida e adequada para o mercado, para que o mercado pudesse crescer de forma subsistente, coisa que o valha. Sim, de fato, eles têm essa visão. Eles têm e tomam essa responsabilidade para si, né? Argumentando de que um mercado desregulado cresce torto. E daí a gente tem casos que não ajudam, né? Que é com você tem, por exemplo, essas exchanges de Bitcoin que são pirâmides, na verdade. E isso faz com que piore ainda mais a visão do regulador, né? Porque você tinha um limbo com relação à regulamentação de criptomoedas, criptoativos, exchanges, etc. E daí começam esses golpes de pirâmide e um monte de gente sendo lesada porque tem aqueles mau caráter. Só que a minha opinião também é essa. A gente precisa de um trabalho duplo, que é também educar um pouco a população para elas entenderem um pouco mais do que são ativos. Por exemplo, o cara chegar, vai te dar 10% ao mês. Porra, é óbvio que isso não é de fato um ativo que você deve colocar o seu dinheiro e investir. E, de outra forma, deixar que o mercado possa agir e vá naturalmente selecionando os melhores players. Eu acho que justamente ter gente que comprou essa ideia do 10% ao mês e se deu mal faz parte desse processo de aprendizado social que a gente comentava antes. Só que o ímpeto do regulador é sempre, deu problema ali, vamos segurar. Né? E aí ele tranca esse processo de aprendizado social. E aí a gente cria uma cultura na sociedade que é a seguinte: se a CVM liberou, é porque é válido. Né? E se a CVM não liberou, é porque né? Eu tô falando da CVM especificamente, mas acho que isso se aplica a tudo. E eu acho, André, até tu citou essa questão das pirâmides de criptomoedas, mas a gente tem, justamente nessa parte de criptoativos, uns maiores exemplos que eu gosto de citar sobre um processo de aprendizado social que funcionou, que deu certo, que é a farra dos ICOs, né? Essas Initial Coin Offering, que, enfim, alguém cria um token, publica seu projeto online e chama a população para participar apostando naquele token. E muita gente, a gente viveu uma farra dos ICOs há um tempo atrás, em que muita gente realmente captou esse dinheiro e sumiu. Né? E muita gente perdeu dinheiro com isso. Aí como é que o mercado resolveu isso? De várias formas, entre elas percebeu essa dor no mercado e criou o IEO, Initial Exchange Offering. Então é um ICO, continua sendo um ICO, mas a exchange que tem uma reputação perante o mercado, que deve proteger essa marca, ela assume para si a responsabilidade de olhar projeto a projeto dos ICOs e selecionar aqueles que são quentes e tirar fora aqueles que são realmente projetos para lesar a sociedade. Então, a gente já criou uma instância regulatória de mercado. A gente criou uma instância validadora de mercado, baseado na proteção da reputação que as corretoras, que as exchanges precisam ter. Então, o próprio mercado se organizou de forma a proteger o investidor. Né? Esse é um ótimo exemplo de ordem espontânea, né, sobre a qual falava Hayek. E como você destacou, o fundamental é nós não quebrarmos esse processo de aprendizado social, coisa que a intervenção governamental sempre faz e sempre fez. E é curioso, Guilherme, que a própria CVM acaba sofrendo custos por isso, porque muitas vezes é demandada judicialmente sob o argumento de que você deixou que houvesse determinada emissão, eu comprei e tive prejuízo, você é responsável. Quer dizer, é a isso que leva essa concepção protetiva e intervencionista. Mas eu queria voltar um pouco, porque você disse então que saiu da primeira empresa, não houve uma concordância a respeito do teu percentual, das tuas cotas, e aí o que você fez? Bom, aí até entrando no assunto que não entramos ainda aqui, né? No meu envolvimento político. Mas eu fui ajudar um amigo meu a se eleger vereador em Porto Alegre, Felipe Camozato. Trabalhei na campanha... trabalhei em diversas campanhas, né? Mas eu ajudei sobretudo ele. Elegemos o Camozato. E depois disso que eu fui reunir as minhas ideias de negócio para ver qual que eu ia levar a cabo. E tinha uma oportunidade muito interessante que surgia, que era
Eu sempre que eu tive esse interesse pelo mercado financeiro, acho que tem um serviço dentro do mercado financeiro que acho que reúne, que é a parte mais rock and roll, de fato, do mercado financeiro, né? Que é o setor de M&A, fusões e aquisições, compra e venda de empresas, captação de recursos, né? IPO na Bolsa de Valores é considerado um M&A, emissão de uma debênture para captação de recursos, estruturação de dívida, né? Dívida estruturada, a gente chama, né? CRI, CRA, etc, né? Estruturar esses ativos, promover essas operações entre empresas, é o mercado de M&A, Mergers and Acquisitions, em português a gente chama de fusões e aquisições. E sempre que existe uma operação dessas, tem um escritório ou um banco de investimento operacionalizando, assessorando e etc. Por isso que eu digo que é a parte mais rock and roll do mercado. E eu via uma oportunidade, com uma expertise que eu tinha adquirido, de coletar dados do mercado para gerar insights de tendências para o mercado de fusões e aquisições. Qual é o próximo setor a chegar a ser consolidado? Né? O que os grandes fundos de private equity estão olhando? Como é que eu preciso organizar minha empresa para que ela tenha as características para ser líquida perante o mercado? Eu conseguia coletar dados de transações, etc, para gerar insights para esse mercado. E foi o que eu comecei a fazer. Né? Então eu criei a Deal, que era uma fintech, uma outra fintech baseada em dados, para a gente conseguir gerar esses insights. Um dos produtos era esse que eu comentei, outro produto era valuation através de Big Data. Então a gente fazia valuation dessas empresas, coletando dados das mais variadas fontes. A Deal não deu certo. Eu quebrei a Deal, acabou o caixa antes de eu conseguir de fato monetizar. Eu tinha a solução, eu só não consegui transformar isso num produto ou num serviço consumível, né? Que os players estivessem dispostos a me pagar um modelo de assinatura ou pagar um relatório por isso. Eu não consegui chegar num fit de mercado. Eu tinha uma solução que eu acho que tinha valor, eu não consegui chegar num modelo de negócio que as pessoas estivessem dispostas a pagar por. Né? E foi um aprendizado maravilhoso. E o mais maravilhoso de tudo isso foi que eu errei e esse erro me custou 10 mil reais. Porque eu fiz um protótipo. Eu fiz aquela sigla mais famosa do mercado de startups, que é o MVP. O mínimo produto viável na sigla em inglês. Né? Então, eu cometi vários erros, mas nesse ponto eu acertei. E foi um belo aprendizado. Foi um belo aprendizado de uma série de situações, assim, de teste, validação de hipótese, coleta de feedback com o mercado, tentar construir o produto. Esse processo clássico de construir uma startup com o mercado, né, de tentar construir o market fit, né, que a gente chama do produto com o mercado, foi o grande aprendizado que eu tive ali. Mas enfim, a empresa deu água, eu fiquei com os aprendizados, tá tudo certo. Mas teve um escritório de fusões e aquisições de Porto Alegre chamado Magnolia Partners que viu valor nisso e acabou me incorporando. Eu entrei para esse escritório, me tornei sócio desse escritório e enquanto a gente deixou em stand-by todo o projeto da Deal, eu virei um M&A advisor, virei um advisor de processos de fusões e aquisições, rock and roll, né? Por um tempo. E realmente o mercado estava muito líquido naquela época e eu participei de operações maravilhosas em que eu aprendi muito, muito, muito. Então foi um período de aprendizado muito intenso, tanto ter falhado uma startup, quanto ter trabalhado com fusões e aquisições de fato. Né? E o que a gente estava percebendo naquele momento? Né? A gente via assim... A gente assessorava essas empresas que a gente assessorava, elas tinham faturamento tamanho a partir de 50, 60, 80 milhões até 400, 500 milhões. Era mais ou menos nesse range, que a gente chama de middle market. Né? E tinha muitas startups que procuravam a gente para fazer o mesmo trabalho que a gente fazia para as grandes empresas. Captar recursos junto a um fundo, estruturar um formato de captação. Né? E a gente não atendia elas porque não pagava a conta a gente atender elas. Elas não podiam pagar o que a gente cobrava. Né, e não fazia sentido para a gente fazer um preço especial para startups que não pagava a conta da nossa estrutura. Então a gente acabava, né, mandando elas para outros caminhos, mas a gente via cada vez mais startups, e startups maduras, com belos serviços, belos produtos, muito promissoras, né, que nos procuravam para fazer esse trabalho e a gente acabava não conseguindo ajudar. No outro lado, tinha muitos empresários próximos, investidores próximos, a gente convivia num ecossistema bastante interessante dentro do mercado financeiro, que estavam começando a olhar para startups, nos perguntavam, pô, vocês não têm startup para eu olhar? Vocês têm olhado no mercado de startups? Está acontecendo um monte de coisa. Então a gente via que existia a oferta do ativo, das startups, em busca desses investimentos. E existia também a demanda, existiam esses investidores dispostos a tomar esse risco de alocar capital nessa classe de ativo. E aí, foi mais ou menos nesse momento que um dos caras que eu tinha trabalhado junto naquela primeira empresa em que eu não cheguei a um acordo na participação societária, ele saiu da empresa também. E aí nos unimos e pensamos, vamos criar um player
para organizar as informações desse mercado, assim como a Bolsa de Valores organiza as informações da indústria tradicional. E criamos a CapTable para ser esse player, para conectar investidores com empreendedores. A gente viu o mercado se tornando cada vez mais maduro. Eu comento das aceleradoras que vinham surgindo, os grupos de investimento anjo, os fundos de venture capital, iniciativas de corporate venture. A gente via o mercado, o ecossistema de inovação se formar. Né? Isso que hoje a gente tem começou lá em 2015, 2016, 2017, né? E se desenvolveu muito rápido. Hoje a gente tem um ecossistema de inovação muito forte no Brasil. Naquela época estava começando. E a gente via que ia ter um vácuo que ia necessitar esse player. Sensacional. Para conectar empreendedores inovadores a investidores dispostos a alocar capital e um pouco mais de risco em tecnologia, etc. E esse foi o grande insight assim, por trás da criação da CapTable. Nos unimos a Startse para fundar a CapTable. Startse é a maior empresa de educação para inovação que nós temos no Brasil. E aí, então, nascemos já inseridos dentro desse ecossistema e por isso que conseguimos conquistar os resultados que temos até aqui. Espetáculo, Gui. E só para o pessoal entender, Gui, o que seria aí um investidor anjo, para a gente tentar traduzir um pouco, porque a gente vem muita gente do direito, que é um pouco mais teórico do liberalismo, e para a gente traduzir um pouco do mercado, assim, uns termos chaves para o pessoal se situar na conversa. Claro, vamos lá. Então, assim, uma startup, acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar assim, é diferenciar o que é uma startup de uma empresa tradicional, né, para a turma entender. Uma empresa tradicional, ela normalmente tem como foco a lucratividade. Né? Ela quer ali ter as receitas, ter as despesas, né, que as receitas sejam maiores que as despesas, sobra alguma coisa no fim do mês. Tanto para que os próprios sócios possam usufruir disso, quanto para que ela possa ter a sua continuidade, para que ela possa se tornar, enfim, robusta ao tempo, para que ela possa sobreviver ao longo do tempo. Esse é o interesse dela. E para isso ela está satisfeita em crescer incrementalmente, né, 10% ao ano, 20% ao ano, né, e ela está satisfeita também em atender, eventualmente, uma pequena parcela de um mercado, não precisa dominar o mundo. Né? Pensa, o exemplo que eu sempre dou, o exemplo clássico é uma padaria. A padaria, ela está satisfeita em atender os compradores de pães do bairro, e não o mercado inteiro de compradores de pães. Sim. Né? Então, a empresa tradicional, ela tem mais esse drive. Uma startup, ela já nasce com o DNA de querer dominar o mundo. Né? Se ela nasce com esse DNA de querer dominar o mundo, ela precisa não ter foco em ser robusta ao tempo, em sobrevivência. Ela tem que ter foco em crescimento, receita, gerar receita. E muitas vezes, inclusive, sacrificando a própria lucratividade, gerando prejuízos operacionais recorrentes para conseguir crescer o mais rápido possível. Né? Para crescer tão rápido, ela precisa do uso intensivo de tecnologia, porque ela precisa ser escalável. Ela precisa conseguir replicar o seu produto. Né? Replicar com custo marginal muito baixo ou zero. Né? Na verdade, quando o Spotify entrega a sua solução para 10 pessoas ou para 1.000 pessoas, tem muito pouco de custo que aumenta. Né? Para entregar para 10, para 1.000, para 1 milhão de pessoas, talvez aumente algum custo ali com a transmissão de dados, hospedagem. Literalmente marginal. Mas é marginal, literalmente marginal. Então a gente precisa ter um produto repetível e escalável. Por isso, a gente precisa do uso intenso da tecnologia. E para que ela consiga se desenvolver tão rápido, precisa ter inovação. Só com inovação a gente conquista um diferencial competitivo muito claro perante a concorrência. A gente pode ter um produtinho um pouquinho melhor, um serviço um pouco mais amigável, mas a única forma que a gente realmente se diferencia da concorrência e consegue disruptar o mercado a ponto de se tornar dominante em 2, 3, 4, 5 anos é com inovação. Pensem nos mercados clássicos, acho que os exemplos clássicos valem para esse caso. Uber, né? Uber não foi uma mudancinha incremental no serviço de táxi. Eles realmente mudaram a forma como era feita. Eles realmente inovaram. Só assim que eles conseguiram conquistar tão rápido todo esse mercado global que se conquistou. O Airbnb, o próprio Spotify, mudou o modelo que a gente, né, escutava música, Netflix. Todas essas empresas que cresceram tão rápido, cresceram dessa forma intensa, porque criaram um diferencial competitivo muito forte em relação a como os consumidores consumiam aquele produto ou serviço anteriormente. Né? Bom, e aí, agora, depois dessa enrolação aqui, entrando para responder a tua pergunta, se a startup ela precisa crescer tão rápido, e ela precisa, inclusive, sacrificar os lucros, incorrer em prejuízos operacionais para crescer, como é que ela banca esses prejuízos operacionais? Captando recursos do mercado. E dependendo do estágio de desenvolvimento dessa startup, ela vai captar recursos com diferentes players. Então, lá no início, eu tive a minha ideia, estou começando a minha startup, ninguém que eu chegar apresentando meu projeto vai comprar a ideia. Eu não tenho nada para mostrar, eu não executei nada ainda. Então quem vai apostar em mim são aquelas pessoas próximas, que me conhecem, que confiam em mim, ou que até têm eventualmente vergonha de me dizer um não. Que normalmente é família e amigos. Tanto que a gente teve aquela
enfim, aquela sigla que se formou, que é Family and Friends, né? And Fans, Family, Friends and Fans, que são os primeiros a apostar numa startup. Depois a turma tirou o Fans e colocou os Fools, né? Que também pode ser, acho que representa bem. E eu costumo brincar com vocês, né? Que agora tem o quarto F aqui no Brasil, que é o FGTS, né? Então, o sujeito sai da empresa, pega o FGTS para financiar a construção da sua startup. Tem muita gente que faz isso de fato, né? Que é demitido do trabalho e vai empreender. Depois, quando eu já tenho alguma coisa para mostrar, eu fiz o meu protótipo, fiz o meu MVP, como eu comentei para vocês, eventualmente eu posso captar recursos com um anjo, que é um cara daqueles que fica olhando a startup lá no início, que tem um certo capital para apostar e vai ajudar a startup a se desenvolver também com uma espécie de mentoria, né? O investidor anjo tem esse cara. É aquele cara que aposta 20, 30, 50, 100, 150, 200 mil numa para dar viabilidade. Para viabilizar aquele projeto. Claro, em troca de uma participação societária, né? E ele vai ajudar ativamente a startup a se desenvolver. Ele vai fazer mentorias, ele vai fazer conexões, né? E vai ajudar a startup a se desenvolver. Depois disso, a gente tem um outro player que aposta já um pouquinho mais para frente, quando a empresa já pegou uma certa atração, já está monetizando, já está fazendo as primeiras vendas do seu produto, do seu serviço, que é a aceleradora. A aceleradora, ela não tem o intuito só de colocar dinheiro, mas ela tem o intuito de conectar a startup com uma rede de mentores, com uma rede de pessoas que têm expertises técnicas específicas, né? Gestão interna, marketing digital, product market fit, user experience, para ajudar a startup a se desenvolver e atingir aquilo que a gente chama de PMF, Product Market Fit. É que a startup montou seu produto, seu serviço de uma forma experimental no mercado e ela vai construindo com o cliente, recebendo feedbacks de como melhorar o produto ou serviço, para que ela torne o produto tão adaptado à necessidade do cliente que ela atinge aquilo que a gente chama de market fit. Ela está muito encaixada com a necessidade do mercado, né? Então a aceleradora ajuda a startup nesse estágio, a atingir o seu market fit. Depois disso, a gente vai ter, na trajetória de desenvolvimento da startup, a gente vai ter as plataformas de oferta pública, como é a CapTable atuando, né, os grupos de investimento anjo, que daí são grupos que reúnem essa turminha aqui que eu comentei antes, que botam cheques de 30 a 200. Essa turma aqui vai reunir grupos de investidor anjo, vai juntar o cheque de vários para fazer um cheque de 1 milhão, algo por aí, né? E depois disso a gente começa a entrar no mercado mais profissional, que é o mercado de fundos de Venture Capital. Fundos de Venture Capital são fundos que investem em startups. É uma gestora que abre um fundo para captar dinheiro de uma série de investidores, vai fazer um fundo ali de 50, 60, 100 milhões. E entrar pesado. Vai montar portfólios de 10, 15, 20 startups. E essa turma normalmente começa a investir cheques de 5 milhões para cima, alguns já têm descido 3 milhões para cima. E esse é o mercado mais profissional. Então, a startup ela vai se desenvolvendo num processo de tentativa e erro, experimentação, criar o produto, melhorar o market fit, aí entrar em fase de escala, divulgar o seu produto, etc. E em cada fase de desenvolvimento, tem um player que vai investir para bancar os prejuízos operacionais. Espetáculo. E é mais ou menos assim que funciona a dinâmica do mercado, que é diferente do mercado tradicional. Excelente. E Gui, uma pergunta que a gente sempre faz aqui é como que tudo isso e a sua vida de empreendedor e de fato conectou com o liberalismo? Onde que entrou a semente do liberalismo? Se isso te influenciou bastante, se não influenciou tanto, se você descobriu isso tardiamente ou se isso te guiou ali durante todo esse processo? O liberalismo está comigo desde muito cedo na minha vida, né? Eu tive a honra e a sorte de ter tido um mentor que me guiou nesse caminho. O meu pai trabalhou durante 35 anos numa empresa chamada Évora. E essa empresa tem como donos a família Ling. E a família Ling ela é super ligada ao liberalismo historicamente no Brasil. E especificamente um dos filhos do seu Shun Min Ling, o patriarca da família, que é o William Ling, que é uma grande personalidade, uma grande referência para qualquer liberal no Brasil, ele foi esse meu mentor. Então ele foi muito próximo de mim desde que eu tenho 12, 13 anos de idade. A gente marca conversas recorrentes, ele me mentora, como é que tá indo a minha vida, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que estudar. E quando eu tinha 12, 13 anos de idade, 14, por ali, acho que foi junto mais ou menos com a minha descoberta do mercado financeiro, eu gostava muito de ler, e eu pedi uma lista de livros para ele, do que eu poderia ler para de fato aprender, porque eu gostava de ler, só que eu lia livros de ficção, eu lia historinha de criança e tal, né? Mas, William, o que eu posso ler para realmente me desenvolver como ser humano? Criar uma base filosófica para minha vida.
E aí o William fez uma lista de livros pra mim, sem nenhuma tentativa de me influenciar, né? Mas estava nessa lista, eu tenho essa lista salva até hoje, de vez em quando as pessoas pedem pra eu enviar, né? Eu cuido muito pra quem eu envio, né? Acho que a escassez faz parte de toda essa aura que essa história tem. Então eu tinha ali A Lei, do Bastiat, tinha 6 lições do Mises, Arrogância Fatal, do Hayek, Caminho da Servidão, do Hayek. Né? A gente tinha uma série de livros a Economia numa Única Lição, do Henry Hazlitt, foi o primeiro que eu li, que foi o livro que me abriu a cabeça para o funcionamento desse grande mecanismo orgânico que é a economia, né? E como que a intervenção estatal ela é sempre, em qualquer circunstância, deletéria. Né? E ali eu fui criando interesse por esse assunto e fui sozinho me desenvolvendo. Né? Depois eu li A Revolta de Atlas, que me deu uma boa base moral para todos esses aprendizados. Né? E eu me lembro muito bem que um dia eu procurei o William, tinha acho que cerca de 19 anos, eu procurei o William e disse, William, eu tenho lido bastante coisa, tenho aprendido muito, mas como é que eu posso me desenvolver mais e mais e mais? E o William disse o seguinte, olha, tem uma sociedade chamada Mont Pelerin. Fundada por ninguém menos que Hayek. Né? Aliás, é curioso, porque o primeiro encontro da sociedade Mont Pelerin em Mont Pelerin, na Suíça, é o palco daquela história clássica do Mises saindo, batendo a porta e dizendo "You're all a bunch of socialists", né? Então essa sociedade ela tem muita história pro meio liberal. E o William disse, essa sociedade se reúne ainda a cada 2 anos em algum lugar do mundo, que varia. Né? E agora, nesse próximo encontro, vai ser em Hong Kong. Quem sabe tu não tenta te meter nessa história aí? E eu tentei me meter e consegui me meter nessa história. Eu consegui um membro da sociedade que me nomeou como ouvinte. E eu fui a Hong Kong. Passei um mês na China, terminei minha jornada na China em Hong Kong para participar do encontro bianual da Sociedade Mont Pelerin. Que inveja, cara. Que inveja terrível que eu senti agora. Que negócio sensacional, cara. E como foi? Conta um pouco mais sobre isso. Eu não sabia disso, senão seria a primeira pergunta. Fale da Mont Pelerin. Foi uma experiência incrível. Eu conheci... aliás, o Ronald Coase tinha morrido pouco antes, senão ele estaria lá. O Gary Becker tinha morrido pouco antes, senão ele estaria lá. Mas eu conheci Alan Meltzer, eu conheci o Mark Skousen, conheci grandes, economistas, lendas vivas do nosso meio. E como que funciona o evento? Agora a gente vai explorar esse tópico. Que já veio várias vezes pro Brasil, mas o Aaron Brooks estava lá também. O Winston Ling estava lá. O José Stelli, que se eu não me engano é aqui de Curitiba, estava lá. O José Stelli, ele era aqui de Curitiba. O José Stelli é uma grande figura esquecida muitas vezes pelo liberalismo brasileiro. Tradutor de Direito, Legislação e Liberdade e de Os Fundamentos da Liberdade, né? The Constitution of Liberty, Law, Legislation and Liberty. O José Stelli, aliás, é um cara muito interessante. Acho que essa história nunca foi registrada num podcast, então eu acho que eu tô fazendo algo inédito aqui. Mas o Stelli, ele foi editor da revista Visão, quando o Henri Maxud comprou a revista Visão e transformou ela numa publicação liberal. E o José Stelli, como editor, e o Maxud trazia o Hayek pro Brasil para fazer os shows dele por aqui, o Stelli era o Cicerone do Hayek. E eles iam, enfim, visitar universidades, iam viajar, pegar o carro, pegar a estrada e iam conversando, né? Imagine. E o Stelli contou essa história pra mim lá em Hong Kong. A gente tava tomando uma cerveja em Lan Kwai Fong, que é o bairro, o distrito boêmio de Hong Kong, e nós estávamos tomando uma cerveja lá e ele contando essas histórias maravilhosas pra nós. E ele conta que... E o Stelli conta, então, que ele tava andando com o Hayek, que ele perguntava, pô, Hayek, como é que era a convivência com o Mises? Como é que era a convivência com o Friedman? Como é que era a tua relação com o fulaninho? E ia perguntando essas coisas pro Hayek. Como é que era a tua relação de fato com Keynes? Né? Que vocês tinham essa briga teórica, essa Methodenstreit, mas só que do século XX, né? Mas, enfim, como é que era a relação de vocês? E ele ia contando. E a certa hora o Stelli pergunta, Hayek, tu chega a interagir, tu conhece Ayn Rand? O Hayek deu um suspiro e respondeu, yes, I know Ayn Rand. Ponto final. Essa história não teve mais continuidade. Aliás, eu tenho uma outra história do Stelli interessante pra contar. E ela criticava Hayek, ela considerava Hayek socialista. Né? O que eu considero um erro incrível, mas
A gente sabe que a Ayn Rand não era uma pessoa muito simples de se lidar. Mas eu acho que isso assim, os libertários de forma geral, e eu tô falando da minha gente, eu sou um libertário, né? Mas assim, os libertários de forma geral que vão na linha de ler Rothbard, ler Mises, né? Enfim, Mises não necessariamente é um libertário, mas muitos libertários têm uma certa visão positiva de Mises e uma visão negativa de Hayek. Eu acho que isso não é positivo, acho que não é legal. Acho que Hayek tem muita coisa que a gente pode aprender. Hayek ele escreveu muito sobre psicologia, escreveu muito sobre sociologia, escreveu muito sobre política, né? E talvez a visão dele do que seria um estado ideal, a demarquia e etc., a gente possa se inspirar, a gente possa achar extrair elementos, uma teoria intelectualmente desafiadora, uma teoria intelectualmente qualificada, ainda que a gente não concorde. E eu não acho legal. Eu acho que os libertários têm que ler mais Hayek, têm que se conectar mais com Hayek. Esse preconceito que criou, não, daqui pra cá é socialista, de Mises pra lá é socialista, não faz acho que não serve a causa. Né? Até porque Hayek teve esse contato próximo com Mises, era um sucessor das concepções da escola austríaca e ajudou a popularizar o pensamento, né? Ganhou um Nobel de Economia em 74. Que é um cara muito mais conhecido pelo mainstream mais que os informistas. Exato. E, na minha opinião, chega a ser inacreditável que se repute Hayek como um socialista, quando, ao conviver e falar com socialistas, percebe-se o quanto ele é odiado pelos socialistas. Isso ali já é o sinal de que classificá-lo como socialista, porque ele não defende a erradicação do Estado, é um erro grave. Concordo. Seria o mesmo como valor. Seria o mesmo como classificar como socialista o Nozick, que defendia um Estado mínimo, ultra mínimo, aliás. Então, esse é um equívoco. E, aliás, no Brasil, considerando o mastodonte, o tamanho do Leviatã, né, alguém deixar de lado o Hayek no Brasil, que é esmagadoramente estatal, é um erro pragmático muito sério. Se algum amigo chegar dizendo que tá lendo Hayek, tá lendo Nozick, a gente vai dizer pra ele não ler essas coisas que são estatistas. Não, deixa o cara ler. Leia. Claro. Deixa o cara ler. Leia. Eu sempre tive um apreço formidável por Hayek. Eu acho que se eu me tornei quem eu sou hoje, eu devo muito a ele. Né? Foram leituras da época de faculdade em que não se lia fundamentalmente autores liberais. E houve um Instituto Liberal de Santa Catarina e esse Instituto Liberal, quando fechou, doou os livros para a biblioteca da Universidade Federal. E eu achei aquela estante, né, curioso, desejoso de conhecer autores que eram citados pelo Roberto Campos na coluna de domingo. E lá pelas tantas eu vi que todos aqueles livros eram ainda virgens, tinha um cartãozinho, ninguém tinha tirado aqueles livros, né? Então eu pude ler todos de uma vez só, e é uma leitura extremamente enriquecedora. Portanto, você que nos acompanhe, leia Hayek, né? Mas você ia contar mais uma história fascinante depois dessa da Ayn Rand, que era alguma conversa do Stelly com Hayek, eu não sei. Essa aqui também acho que é a primeira vez que vai ser registrada no podcast, ou registrada em algo que fica de fato gravado. Bom, essa aqui ela é uma homenagem a uma personalidade do liberalismo brasileiro também chamada Winston Ling, o irmão do William. E o Winston sempre foi um visionário. O Winston sempre foi um cara assim que pensava longe, pensava alto, e aliás foi criticado por isso muitas vezes, mas sempre foi um cara que pensava muito longe. O Stelly, como vocês sabem, um amante de Hayek, das teorias de Hayek, ele fez a tese de doutorado dele na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, sobre a demarquia de Hayek. Então, ele pegou Law, Legislation and Liberty e, segundo ele, melhorou o livro, melhorou a teoria, melhorou o mecanismo proposto por Hayek e adaptou aos tempos atuais. O Winston Ling morava na China, em Xangai, e o Winston ele teve uma ideia brilhante. Vamos traduzir esse livro para o mandarim. Sensacional. E vamos fazer esse livro chegar ao Partido Comunista Chinês. Uau. Porque o Partido Comunista Chinês sabe que uma hora vai ter que abrir. Sabe que uma hora vai ser obrigado a evoluir no seu modelo de Estado. E o Winston disse, eles têm um think tank lá no Partido Comunista em que é liberado falar qualquer coisa. É liberado defender qualquer ideia. Lá é um ambiente de pensamento livre em que eles constroem os próximos 100, 200 anos da China. Se eu conseguir fazer esse livro chegar lá, pensava Winston, quem sabe esse livro não pode influenciar
um pouco os caminhos da China, desse país de 1,5 bilhão de habitantes. Um insight extraordinário. E 2 pessoas, José Ítalo Stelli e Winston Ling, vão ter mudado os cursos da humanidade, em última instância. Porque se a gente consegue influenciar a China, esse monstro, né? Bom, Winston traduziu o livro pro mandarim e levou o Stelli para fazer um roadshow na China. O livro foi chamado The China Lectures e o Stelli fez um ciclo de palestras em várias cidades importantes chinesas, também com o mesmo nome, The China Lectures. E o livro é muito interessante, é um livro fácil de ler, não é uma tese de doutorado, é um livro fácil. Aliás, sugiro, tá disponível na Amazon. Quem estiver nos escutando aí, entra na Amazon, compra alguns dólares ali, The China Lectures. E ele fez o livro para ser uma espécie de 6 lições de Mises aplicado, né, à demarquia do Hayek, ao trabalho dele. 6 lições sobre o modelo ideal de Estado que ele considerava. E fez esse roadshow. Eu sei que não foram bem sucedidos em fazer o livro chegar ao Partido Comunista Chinês. Mas, e essa história o Winston me contou também lá em Hong Kong. O Winston traduziu o livro, pagou uma tradução para traduzir o livro para o tailandês. A Tailândia passava pelo 8º, 9º golpe de Estado. Os militares tomavam poder, redemocratizavam, tinham eleições. Não conheço o contexto para dizer o que acontecia, mas os militares tomavam novamente o poder e assim aconteceu sucessivamente ao longo de vários anos. E o Winston traduziu o livro para o tailandês e ficou fazendo tentar chegar ao generalato tailandês. Fast forward pro futuro, alguns anos, e a televisão tailandesa, a Globo da Tailândia, a maior televisão aberta da Tailândia, faz uma reportagem sobre a vida do general Mor, lá do general do exército tailandês, que mandava em tudo de fato. E comentam sobre o livro de cabeceira do general tailandês, que era o livro do Stelli. O Winston, de fato, conseguiu fazer o livro chegar a quem mandava na Tailândia. Agora, se foi implementada a demarquia do Stelli, como uma releitura da demarquia de Hayek, na Tailândia ou não, aí eu não sei o resto da história. Estava lá. Mas sugiro vocês trazerem o Winston aqui um dia para contar essa história. Mas ele estava lá. E foi feita essa reportagem que o livro de cabeceira era o livro do Stelli, traduzido pelo Winston para o tailandês e feito chegar até o general pelo Winston. Então, eventualmente o Winston está mudando a história de um país. Sensacional. Né? Então, essa história é tão fascinante que nós te agradecemos por tê-la trazido. E registrado. Porque eu espero que os envolvidos não fiquem furiosos comigo, que tá tornando ela pública, uma história que nunca foi pública, né? Mas enfim, cara, que maravilha. Eu tô comprando meu risco aqui, porque eu acho que a sociedade tem que reconhecer o Winston por tudo que ele fez pelo liberalismo. E o Stelli também. O Stelli, desculpa se eu te interrompo, André, mas o Stelli, um curitibano, eu realmente fico triste que o liberal brasileiro não reconhece o papel que o Stelli teve nesse país. E ele, hoje, ele é professor de matemática numa escola primária no interior da Flórida. Ele é um cara que leva uma vida super simples, mas é um cara extremamente importante, extremamente impactante pro liberalismo brasileiro. Nós temos que trazê-lo pro Brasil e organizar algum evento em homenagem a ele, porque é um sujeito incrível. Aliás, eu tenho uma história com o Stelli. Quer dizer, uma história, mas é um episódio, mas chega a ser curioso até. Lá pelas tantas no Facebook, lá por 2014, 2015, alguma coisa assim, eu tenho essa conversa ainda gravada no Messenger. Eu participando ativamente daquele processo de impeachment, enfim, me manifestando, e uma ou outra postagem acabava tendo assim um número de compartilhamentos enorme, porque eu ia para a Universidade Federal, o Moro ainda dava aula lá, era uma figura muito emblemática naquele momento, e eu fazia cobertura das reações da esquerda a todo o processo que veio a culminar com Lava Jato e impeachment da Dilma. E lá pelas tantas, talvez por isso, né, dezenas, em alguns casos até centenas de pessoas conversavam comigo diariamente no MSN e tal. E um dia o sujeito começa a falar sobre ordem espontânea e tal, dizendo assim, olha, faz muito tempo que eu saí da cidade de Sorriso. E eu conversava, né, distraidamente, que sujeito bacana, não sei quem é, digitando, que legal e tal. E lá pelas tantas entra Hayek na conversa, eu dizendo, poxa, um Hayekiano, que maravilha, né, que pepita de ouro aqui no meio desse monte de gente. Quando eu olhei o nome, era o Stelli. Eu disse, eu não acredito nisso, sabe? E eu olhei, literalmente, horas depois, eu disse,
mas o senhor falando comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Pô, o senhor é o tradutor de Hayek no Brasil, eu queria primeiro agradecer e dar os parabéns e tal. E um sujeito super receptivo e tal. E na época, obviamente, ele não comentou nada disso que você falou, mas ele estava terminando a tese de doutorado e chegou a fazer comentários sobre a tese, o que ele estava tratando, e a proposta era mais ou menos essa, né? Partindo de um arcabouço hayekiano e fazendo críticas e trazendo melhorias. Vai ser ótimo trazer, e vou chamá-lo assim, professor Stelli, quem sabe um dia não estará também aqui no Atlas Podcast, junto com o Ling, né? O que seria formidável. Seria formidável. Nós temos que resgatar isso porque, como você falou, a contribuição que ele deu foi tão incomum, foi tão importante, gera frutos até hoje. Por exemplo, a versão que eu li do Direito, Legislação e Liberdade é a versão traduzida por ele. Depois que eu fui pegar o original, depois que eu comprei uma cópia em francês e tal. Então ainda hoje circulam, né, os PDFs por aí da tradução feita por ele. E agora essa do generalzão com o livro dele, isso é extraordinário, isso é incrível. Só isso por si merece um livro. Sim, com certeza. Se vocês me permitem a sugestão aqui pro podcast, colocar os dois aqui nessa mesa ao mesmo tempo, o Winston e o Stelli, seria espetacular. Seria espetacular. Acho que vocês iriam escutar histórias inéditas sobre o liberalismo brasileiro, porque são duas pessoas dos precursores, daquela turma que realmente cortou mato aqui no Brasil. Começou, né? Que foi quando começou. Eram eles, o antigo Instituto Liberal, né, com figuras como Maxud, Roberto Campos, Donald Stewart Jr., num campo intelectual, Melchior, Roberto Campos, mas como você disse, abrindo mato. Exatamente. Semeando em terra infértil. E essas pessoas a gente tem um reconhecimento um pouco maior, mas o Stelli, eu acho que ele merece um reconhecimento público um pouco mais intenso do que ele tem hoje. Sem dúvida. É muito restrito o número de pessoas que realmente reconhecem por tudo que ele fez. Então, se vocês puderem fazer esse serviço pelo meio liberal brasileiro e dar esse palanque, dar esse microfone, literalmente, ao José Ítalo Stelli, eu acho que vocês vão fazer um bem muito grande para uma pessoa que merece, e também para o meio liberal brasileiro que vai estar... faremos isso. E esse, na verdade, é o nosso objetivo, né, Ricardo? Desde o começo, por óbvio que o podcast não foi para ganhar dinheiro ou algo do tipo. A nossa ideia é registrar essas histórias e contribuir para o meio liberal e para o empreendedorismo, que a gente possa, aos poucos, avançar como sociedade e fornecer ferramentas, porque às vezes a pessoa, a gente sabe ainda mais hoje em dia que o pessoal não tem tanto interesse em lei, etc., mas a pessoa escuta essa conversa, vê os nomes e está falando, porra, o que é isso, cara? Eu vou atrás, e ter esses registros é um espetáculo. Inclusive, agradecemos por ter compartilhado essa história, que ela ficará para a eternidade. E eu vou avisar o professor Stelli, vou dizer, olha, foi mencionado e fica desde logo convidado. Nós temos que organizar um evento pro ano que vem, quem sabe o primeiro fórum do IFL Curitiba. Aliás, registramos a presença no nosso estúdio da Juliana Noda, nossa diretora de formação. E você que está nos ouvindo, insisto no convite, participe do IFL Curitiba. Nós estávamos conversando da Montpellier e isso surgiu de um gancho que estávamos ainda falando sobre inovações e mercado, e eu queria que você dissesse, respondesse para o nosso público, mas por que eu deveria, o que me levaria a investir em startups no Brasil hoje? Por que isso é bom? Bom, voltando às vacas frias. Por que eu deveria investir em startups? Essa é uma pergunta que, para mim, ela tem 3 desdobramentos, sobretudo. Né? O primeiro motivo pelo qual alguém deveria considerar... Deixa eu só voltar uns passos atrás, Ricardo, e eu acho que é importante a gente fazer uma menção aqui. Qual é a primeira coisa que alguém fala quando alguém recomenda se investir em startups? A pessoa diz, não, isso não é para mim. Isso é para os investidores profissionais. Isso é para quem tem muito dinheiro. Sim, era assim até alguns anos atrás, não é mais. Hoje o investimento em startups, ele está acessível a todo e qualquer poupador investidor brasileiro, né? Inclusive a CapTable é apenas um dos veículos que proporciona isso, mas tem uma série de recursos no mercado para que se possa fazer. Então a primeira coisa é desmistificar isso. O pequeno investidor, sim, pode investir em startups. É mais fácil hoje investir em startups do que investir em bolsa de valores. Incrível. Né? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar para que a pessoa esteja disposta a escutar o que vem na sequência. E o que vem na sequência é o seguinte. Primeiro, as empresas listadas em bolsa já são grandes empresas.
As empresas postergam, até ontem a gente conversava no IFL, mostrei um gráfico disso para vocês, para embasar com dados, né? Mas as empresas elas postergam o seu IPO, a sua estreia na Bolsa de Valores cada vez mais, pelo montante de recursos que tem no mercado de fundos privados. Então, eu consigo fazer boa parte da minha trajetória de crescimento como empresa fechada e depois abrir o capital. Quando eu abro o capital, eu já sou gigante. E aí eu tenho pouco upside para entregar para os investidores, pessoa física que investem através da Bolsa de Valores, das ações da minha empresa. Então, como é que eu posso fazer para ganhar dinheiro investindo nessas empresas? Até para citar um exemplo, eu acho que é importante a gente ilustrar esse fato, né? Eu citei esse exemplo com vocês. O Uber, ele era uma empresa global, presente em 130 países antes de fazer a oferta pública dele. Se fosse em anos atrás, o Uber provavelmente faria uma oferta pública de ações ainda antes de sair dos Estados Unidos. Ainda antes de abrir a sua primeira operação offshore. Né? Porque as empresas recorriam de forma sistemática ao mercado público, ou seja, ao mercado listado, ao mercado de ações, para se financiar. Hoje elas não precisam mais, elas captam no mercado privado. No Brasil, esse efeito a gente observa também, as empresas cada vez mais postergando os seus IPOs. É só a gente comparar o tamanho das empresas que faziam IPO há 30, 40 anos atrás e o tamanho das empresas que fazem IPO hoje. Bom, como é que eu ganho dinheiro com essas empresas? Eu tenho que capturar elas sempre antes da trajetória de crescimento, quando elas ainda são pequenas startups, pequenas empresas de tecnologia com um potencial de chegar na Bolsa de Valores logo. Então, para eu ter upside, para eu ganhar dinheiro investindo em participações de empresas, em ações de empresas, eu tenho que capturar elas enquanto ainda são startups. Porque depois o retorno é menor. Né? A fase inicial é que permite maior retorno ao investidor. Exatamente, é isso. exatamente. Então, ao longo da maior trajetória de desenvolvimento dela, da maior pernada dela, eu vou ter a minha participação ali. Eu vou ter pago barato, ela vai fazer a maior pernada de desenvolvimento, vai entregar todo esse ganho para mim. Né? Basicamente é isso que a empresa vai estar fazendo. E de fato, quando a gente olha os ganhos acumulados em Venture Capital, que é esse nome chique que a gente dá para investimentos, startups, os ganhos acumulados em Venture Capital, tem várias pesquisas que analisaram várias startups, centenas e milhares de startups ao longo de 10, 15, 20 anos, e os retornos são sempre 25%, 30% ao ano. Né? Então são retornos muito superiores à maioria das classes de ativo. Sim. São retornos muito superiores aos da Bolsa de Valores, mesmo se a gente pegar os retornos históricos da Nasdaq, que é uma empresa mais ligada a empresas de tecnologia. Então, deixa eu pegar essas empresas de tecnologia, que depois vão se listar em Nasdaq, etc., enquanto ainda são startups, e eu vou sim ter retornos maiores, as pesquisas confirmam isso. Tanto é que, comentava com vocês, fundos de endowment, que são esses fundos ligados a instituições sem fins lucrativos, universidades, parques, museus, etc. Fundos de endowment americanos são os maiores investidores de startups do mundo. Isso é um sinal extremamente significativo. Extremamente significativo, porque aparentemente é um contrassenso. Por que um fundo que tem que preservar o capital vai investir numa classe de ativo que é a priori arriscado? Né? Mas se a gente pega ao cabo de vários anos e um portfólio bem extenso de startups, o risco eventualmente é muito menor do que estar investindo em Bolsa de Valores, que eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então acho que o primeiro motivo, Ricardo, é os ganhos financeiros associados. Né? O segundo motivo, e eu costumo comentar isso porque para mim é o maior motivo, é o aprendizado que você tem nesse mercado. Eu brinco com as pessoas que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu realmente acho que eu tenho, talvez não seja tão brincadeira assim, porque o meu trabalho diário é ficar conversando com empreendedores, ficar conversando com startups, entendendo como é que eles resolvem os problemas, entendendo como é que eles bolaram aquele produto, aquele serviço, entendendo os métodos de gestão, entendendo o ferramental de marketing que eles usam, as teorias que eles aplicam, como é que eles selecionam pessoas. E eu aprendo com aqueles que estão na vanguarda do desenvolvimento de todas essas novas formas de fazer negócio. E quando eu aprendo essas coisas, eu consigo aplicar nas minhas empresas, consigo aplicar na CapTable, consigo aplicar na CapRate, consigo aplicar nos meus negócios. Né? É um convívio riquíssimo. É um convívio rico, vale muito mais que o MBA. Né? Sem dúvida. E eventualmente eu ainda posso ter retorno financeiro com o MBA. No MBA eu jogo o dinheiro lá e já era. Já foi. Então assim, quem quer interagir com startups deve investir nessas startups, deve ter skin in the game nessas startups. E aí eu vou interagir, eu vou aprender e vou me capacitar. Principalmente aqueles ligados a negócios tradicionais. Principalmente aqueles ligados a indústrias tradicionais. Quem é advogado, quem é... Opa, já tava derrubando aqui meu chimarrão. Quem tá acompanhando aí pelo vídeo já viu aqui que quase deu um acidente. Mas quem é ligado a indústrias mais tradicionais, acho que pode usufruir mais ainda desse tipo de interação. E o terceiro motivo que eu costumo comentar é como uma proteção. O quê? Uma proteção? Um ativo de risco para me proteger? Sim,
pelo mesmo motivo que eu comentei, que os fundos de endowment apostam mais em empresas de tecnologia ao longo do tempo, 10, 15 anos, justamente porque eu não sei o que vai acontecer amanhã com os mercados. Qual mercado é o próximo a ser disruptado, né? Qual mercado é as próximas velas, né? Que daí veio a luz elétrica e matou. Qual mercado é o próximo cavalos que veio o carro e matou. Qual que é? Eu não sei. Mas eu sei que quem é ágil, quem tá fazendo um processo de experimentação, quem tá desenvolvendo novos métodos, novos produtos, novos serviços, provavelmente tem mais chance de estar vivo daqui a 20 anos. E tem aquela questão que a gente comentava ontem também de um hedge setorial, né? Que geralmente as pessoas que estão diversificado, eu tô em, sei lá, VEG, Taesa, ASGT, tá bom, mas você tá meio que no mesmo setor. Se você tiver um problema macro, você é atingido de forma única quase, né? E mesmo se eu tiver em setores diferentes, né? A gente comentava ontem, então, se eu tiver alocado no setor financeiro, setor bancário, eu tenho lá Itaúsa, eu tenho VEG, né? Eu tenho Ambev, eu tô em varejo, eu tô numa empresa que produz, enfim, motores e bombas hidráulicas, né? E eu tô no setor financeiro, eu tô diversificado setorialmente. Aí o cara senta na sua cadeira e diz, estou tranquilo, porque eu estou diversificado, estou mitigando o meu risco. Aí a Rússia invade a Ucrânia. Aí nós temos um cenário eleitoral. Problema macro para baixo. O risco sistêmico está ali. E eu preciso mitigar esse risco sistêmico. A correlação de variação entre esses ativos, que na bolsa a gente chama pelo nome de beta, né, o quanto esses ativos variam versus o índice, né, ele é muito próximo de 1. O beta é muito próximo de 1. Ou seja, eu não estou diversificado. Eu não estou protegido. Então, para diversificar isso, e inclusive mitigar a chance, por exemplo, do setor financeiro ser disruptado pelas fintechs, por que eu não posso botar fintechs em carteira? Sim. Então, e falando um pouco mais sobre a CapTable, Gui, então vocês nada mais fazem do que meio que emular aquilo que uma B3 faria, que seria fatiar as cotas de uma empresa para que a pessoa física tenha acesso àquele investimento e àquele ativo. Exatamente, o nosso trabalho é pegar as cotas ou as ações, né, de uma empresa e fazer uma oferta pública. Nós temos autorização da CFM para fazer a oferta pública. E quando a gente fala oferta pública, a gente fala em IPO, mas é de fato a instrução 400, que regula as ofertas públicas. A nossa instrução, a resolução 88, ela é a resolução que regula as ofertas públicas para sociedades de pequeno porte. Então é um mini IPO, é um IPO para sociedades de pequeno porte. É isso que a gente faz, é isso que a gente tem licença para fazer. A gente faz um formato de dívida conversível, não queremos que ninguém vire sócio de uma limitada, porque estou falando para advogados aqui, sabem os problemas que é ser sócio de uma limitada no Brasil. Então a gente faz um formato em que o investidor coloca o capital e vai ganhar ações dessa empresa no momento que ela se transformar numa SA. Aí a primeira pergunta que surge, né? Puta, então tem que esperar ela chegar na bolsa de valores? Não. Uma SA de capital fechado, né? As pessoas confundem. Não tem ação negociada em bolsa. Então, assim, a gente determina um prazo de 5 anos para ela fazer, de fato, essa transformação e entregar as ações para os investidores. Então, em no máximo 5 anos, ou diante de um evento de liquidez, o que ocorrer primeiro, eu vou ter as minhas ações para ser titular de uma participação daquela empresa de fato. Então é um modelo que parece complexo, mas a gente copiou dos americanos, que funciona muito bem lá. O mercado brasileiro inteiro usa, o mercado de venture capital brasileiro usa o formato de dívida conversível, né? E é um mecanismo que está muito azeitado e que protege tanto os investidores quanto os empreendedores. A gente não faz nenhum deles correr um risco maior, que não seja um risco de negócio, um risco de mercado, risco de produto. É esse risco que a gente tem que correr quando investe em startups, e não o risco jurídico, risco regulatório. Não. E a CapTable, ela vem adquirindo uma posição de proeminência no mercado, né? Ela está consolidada. Qual é a posição que ela ocupa hoje nesse mercado? Nós somos os líderes do mercado. Que maravilha. Não fomos os primeiros, né? Mas rapidinho ocupamos a liderança. Parabéns. Em poucos anos. Que maravilha. Somos líderes em todos os critérios. Volume captado no ano, volume histórico captado, apesar de ter funcionado por muito menos tempo do que vários dos players que estão no mercado. Né? Número de startups captados, número de investidores, nós somos líderes em todos os critérios. Hoje temos quase o dobro de volume do segundo colocado. E se soma todos os restantes players do mercado não chegam ainda no nosso volume. Uau. Então a gente realmente assim tomou a dianteira e tomou a frente desse mercado. E a gente respeita muito os nossos concorrentes. A gente acha que eles são pessoas muito bem intencionadas e muito inteligentes e que têm feito um bom trabalho. A gente só acha que em alguns pontos a gente tomou decisões estratégicas um pouquinho mais assertivas e conseguiu tomar essa dianteira. Pô, que formidável. Mas é um mercado muito interessante como um todo. Excelente. E na sua visão, mesmo com guerra na Ucrânia, mesmo com instabilidade eleitoral, só tende a crescer. Como é que você analisa?
Eu não tenho dúvida, Ricardo, que a gente deve continuar olhando para startups. Não é um momento de deixar de olhar por conta desse cenário. Pelo contrário, eu assisti a uma palestra do Romero Rodrigues, estava fazendo roadshow para vender o novo fundo dele, da XP, né? E o Romero concorda. É o seguinte, nós estamos pegando as startups no momento que os valuations estão sendo adaptados. É altamente promissor. Exato. O que estava acontecendo com o excesso de liquidez global, né, enfim, os bancos centrais não sabem cuidar do nosso dinheiro, acabam fazendo essas lambanças monetárias que eles fazem, e isso acaba tendo... Oi? Muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. E isso acaba distorcendo o sistema de preços relativos, já dizia Hayek, né? Mas isso acaba, enfim, a gente acaba observando na prática no nosso dia a dia os efeitos disso, e eu observei muito no meu mercado. Valuations extremamente exagerados. Um cidadão chegava com um PowerPoint dizendo que valia 100 milhões. Eu dizia que não, ele atravessava a rua e conseguia captar dinheiro. Como? Então, isso é algo que marcou os últimos anos do Venture Capital. Tinha dinheiro infinito. Eu, como empreendedor, não precisava me dar o luxo de tomar as decisões estratégicas certas, porque se eu estivesse errado, eu captava mais dinheiro ali na frente e ganhava um novo ciclo para continuar errando. O governo central emitindo papel colorido a rodo, né? E liquidez enorme na economia. Exatamente. Então, a gente criou muitos modelos de negócio e muitos projetos que só eram sustentáveis num cenário artificial. E agora a gente vai ver uma seleção natural acontecendo. A gente vai ver o joio do trigo sendo separado naturalmente. E a gente, como investidor, a gente vai ficar atento e vai apostar naqueles modelos de negócio que são robustos, que vão sobreviver, que vão passar por essa seleção natural. E pagando o preço correto por eles. Os valuations adaptados à nova realidade. E aí sim a gente tem um upside muito maior. Então a chance da gente investir em startups é agora, é daqui pra frente. Se a gente ganhou dinheiro dos últimos anos, imagina quanto dinheiro a gente não vai conseguir ganhar nesse mercado daqui pra frente. E outra situação interessante que surge. O Romero mostra lá, e inclusive eu comentei isso pra vocês, que a maior parte das grandes empresas globais foram justamente criadas em momentos de crise. Foram justamente criadas em momentos de escassez de recursos, né, porque tiveram que, por conjuntura, ser resilientes. Tiveram que, por conjuntura, foram obrigados a pensar desde zero em ter um modelo de negócio sustentável. Então, essas grandes empresas que hoje são Airbnb, Apple, várias dessas foram criadas durante momentos de crise. A gente olha para todos os ciclos, década de 70, década de 80, década de 90, e todos os cenários de crise tem grandes empresas sendo criadas. Quem sabe não é agora, nesse cenário, que a gente vai criar o próximo unicórnio brasileiro. Eu acredito nisso. Já dizia Nassim Taleb, antifragilidade é tudo. Antifragilidade. É bem isso. E é curioso, porque ontem até conversamos rapidamente sobre isso, ao final da tua exposição, aliás, uma exposição sensacional no IFL, sobre algo que o Nassim Taleb fala. Eventualmente, você vai investir um determinado valor, mas se você perder, você perde pouco. E eu me lembro de você falando da Deal, foram 10 mil reais que te propiciaram um aprendizado enorme. Em compensação, a possibilidade de retorno é absolutamente incomparável. É o termo talebiano da convexidade, né? Perdas limitadas, ganhos ilimitados. Então, e ele fala sobre a estratégia Barbell, né, de investimento, e isso me parece uma tônica nesse mundo das startups. E muitas vezes é ignorado até por aqueles que já têm muita experiência no mercado acionário, investem na bolsa há muito tempo e não conseguem compreender que, ao fazê-lo, eles estão até acertando, mas vão ter um retorno tão pequeno, tão diminuto, perto daquilo que as startups poderiam oferecer. Esse é o ponto, parece. E inclusive, o próprio Taleb reporta investir em startups e recomenda que se invista em startups. Sim. Ele vocaliza isso. Justamente porque essa tua avaliação está correta. Né? Dentro do Barbell Theory, né? De ter alguns ativos extremamente seguros, ouro, ativos escassos, etc. E ativos que podem... Exatamente, ativos que podem realmente catapultar o patrimônio dentro de uma estratégia convexa de ganhos limitados, de perdas limitadas e ganhos ilimitados. Gui, encaminhando para nossa saideira aí, o que o Guilherme vai fazer daqui para frente, né? Qual que é os planos para o futuro? O que você vê? Bom, e se puder, só para interromper, mas é necessário, se puder dar uma palhinha sobre o Novo, sobre o teu engajamento político, porque você falou do Camozato,
teve então um papel essencial nesse start do Novo e queria te ouvir um pouco sobre isso também. Claro, pode ser. Vou falar um pouquinho do lado negro da minha vida. Mas vamos lá, não tem problema, tô brincando com vocês. Na verdade, assim, eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de criar projetos, de criar coisas, de tirar coisas do chão. E quando eu fui apresentado pro liberalismo pelo William, comecei a me desenvolver nisso, eu achei que eu tava sozinho no mundo, eu não conhecia mais pessoas que pensavam que nem eu. E eu descobri que existia um grupinho de meia dúzia de pessoas em Porto Alegre que tava criando um partido baseado naquelas ideias. E decidi me juntar a eles, mais para poder ter gente para conversar sobre isso, do que propriamente para me envolver em política, que era uma coisa que eu sempre gostei, sempre achei política um negócio interessante, acompanhava, mas nunca tinha tido qualquer interesse em me envolver com política. E eu me juntei a esse grupinho, que na época quem estava começando ali era o próprio Felipe Camozato, o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, e nesse grupinho foi o núcleo duro que a gente criou então o primeiro diretório do Novo do Rio Grande do Sul, né? Do qual eu fui presidente, então. Fui presidente do diretório estadual do Novo no Rio Grande do Sul, durante as eleições de 2018, em que elegemos o Marcel Van Hatten como deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Tivemos a candidatura do Matheus Bandeira ao governo do estado, dentre várias outras candidaturas. Elegemos o Fábio Osterman, elegemos o José Pirreso como deputados estaduais, e eu era o presidente estadual nessa época. Terminado o meu mandato, ou um pouco antes de terminar meu mandato como dirigente estadual, recebi um convite do João Amoedo, que era o presidente na época, para compor o Diretório Nacional do Partido. E aceitei o convite e fui compor o Diretório Nacional do Partido, onde até hoje eu me encontro junto ao presidente Eduardo Ribeiro, né, que está fazendo um belíssimo trabalho em unir novamente o partido, né, rumo a esse pleito aí de 2022, que vai ser bastante desafiador pro Novo e para as ideias da liberdade. Sem dúvida. Né? Mas eu sigo como um soldadinho do projeto. Claro que eu tenho que dividir meu tempo entre os meus negócios, né, que é onde, de fato, está o meu propósito de vida, de fato está o meu ganha-pão também, né? E também essa minha contribuição para as ideias da liberdade, essa minha contribuição para a política e para o projeto do Novo. Mas foi, como eu comentei, uma coisa meio acidental que eu caí nisso aí, né? Foi o interesse pelas ideias que me levou a esse grupo e eu acabei tomando gosto pela coisa e cá estou até hoje. Mas eu sempre tive essa viés assim, não, a minha vida, o meu propósito, esse aqui é empreender, criar empresa, fazer negócio, que é o que eu mais gosto, que é o que mais me dá prazer. Enquanto isso, né, eu como ferrenho defensor das ideias da liberdade, sempre acho uma forma de dar vazão para esse lado da minha vida também. Claro, nós estamos aqui na finaleira mesmo, mas há um amigo em comum nosso que é o Rafael Abreu. Ele participou do Camozato, da campanha do Camozato, foi assessor e tal. É um cara do processo civil que desde o início participou do Novo. Uma vez foi curioso, no congresso de processo, ele disse assim: cara, você já ouviu falar do Partido Novo? Eu disse sim, eu já sou filiado, eu não sei o que. Que formidável. Então realmente uniu pessoas que tinham essas ideias afins. Mas realmente, para terminar, você participa do processo político, da política, tem um papel importantíssimo dentro do partido. Além disso, é um empreendedor. E eu te pergunto, até para servir como dica para todos aqueles que nos ouvem, como é que você divide o teu tempo? Como você dá conta de tanta coisa? Parou de dormir, Gui? Como é que é? Bom, primeiro, realmente, aproveitar então para mandar um abraço pro Rafa Abreu, né? O Rafa é um querido amigo pessoal, um dos meus grandes amigos da vida, né? E meu advogado da CapTable. Opa, coisa boa. Muito bem assessorado, portanto. Um advogado brilhante. Advogado realmente brilhante. Como é que eu divido meu tempo, Ricardo? Acho que as pessoas normalmente perguntam, pô, como é que tu tem tempo para tudo isso, né? Porque eu tenho, além das empresas, né? Eu tenho duas... Eu tenho 3 CNPJs, na verdade, mas são 2 empresas operacionais, a CapTable e a CapRate, que nem tivemos chance de falar sobre a CapRate hoje, mas também é um negócio bastante interessante. Ficará para uma próxima, é sinal de que precisa voltar. Vai ser ótimo, o papo tá muito bom, certamente na próxima vez vai ser também. Então, eu tenho as empresas, né? Eu tenho partido, e eu também tenho hobbies muito intensos que me tomam tempo, né? Sou músico e tal, e gosto de exercer os meus hobbies, né? Não abro mão de praticar os meus esportes, né? As pessoas às vezes perguntam, pô, como é que tu dá conta de fazer tudo isso? Né? E eu pergunto, já tentou me mandar uma mensagem no WhatsApp? Eu já tentei. Já viu quanto tempo demorou pra eu responder? Então acho que a primeira coisa é que eu não perco meu tempo com bobagem. Eu gasto talvez 10 minutos por dia no Instagram, e eu gasto talvez um pouquinho mais do que isso apenas no WhatsApp. Né? Então, assim, a primeira coisa é essa, assim, eu não perco meu tempo com bobagem. A segunda coisa é que, assim, realmente eu tenho praticamente todo o meu tempo concentrado no meu negócio.
né? Então, a minha atuação partidária ela é mais de apoio. Sou muito próximo, inclusive, pessoalmente, do presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. E eu tenho combinado com ele que ele me demanda conforme a necessidade e eu ajudo conforme eu posso. Né? Ele sempre foi sabido por todo o Diretório Nacional do Novo que eu estava assumindo aquela responsabilidade com limitações temporais. Né? Com, enfim, que a minha prioridade de vida era o meu negócio. E eu disse, se vocês estão confortáveis de que eu dê essa minha contribuição do jeito que eu puder, então eu topo o desafio. E aceitaram né, essas condições, então lá eu estou. Então acho que não tem muito mistério, assim, eu até me considero um péssimo gestor de tempo, péssimo gestor de tarefas. Imagina se fosse Imagina se fosse bom, né? mas realmente, assim, acho que a lógica é não perder tempo com bobagem. Hoje a gente vê muita gente perdendo muito tempo em redes sociais, Instagram, WhatsApp, etc, né? E também ter o senso de prioridade adequado e alinhar a expectativa com quem está envolvido. Acho que isso é sobretudo importante. Se eu tivesse entrado no Novo dizendo que eu ia fazer acontecer, ia tomar frente e tal, eu teria frustrado a expectativa de muita gente. Né? Então acho que é mais ou menos por aí. Legal. Poxa, excelente. Obrigadíssimo por essa conversa tão inspiradora. Foi um prazer, uma alegria e uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Ricardo, André, eu tenho a agradecer muito a vocês aí por ter participado aqui com vocês. Foi um belo papo, né? Foi muito bacana. Aliás, eu me convido para uma próxima vez, de tanto que eu gostei. Já está convidado. Já está. Temos que falar sobre a cap rate. É verdade. E é a primeira vez que eu tô conhecendo Curitiba, tenho certeza que não vai ter tempo de ver tudo. Estou gostando muito da cidade até aqui. Eu vou ter que voltar uma segunda vez, sim. E já tenho mais um compromisso aqui com você. Sem dúvida. E Gui, deixa pro pessoal aí onde que eles podem te encontrar, como que encontra a CapTable, pode deixar as instruções, porque eu tenho certeza que depois dessa aula que você deu aqui, o pessoal vai querer investir com você. E digo, pessoal, vale a pena. Meu dinheiro já tá separado, vai estar com o Guilherme lá. Também o meu. E vai valer a pena. Gui, deixa as instruções. A gente cuida direitinho do dinheiro da turma. É isso aí. Mas é muito simples. Para conhecer a CapTable, é www.captable.com.br. CapTable é Captable. Muito simples. Está lá o nosso site, está lá as ofertas que estão disponíveis para investimento. A gente procura colocar uma a cada 10 dias. Normalmente a gente não deixa 2 projetos, 2 startups simultâneas. A gente tenta captar uma, depois de botar outra. Então não se frustrem se você entrar e lá tiver só uma. É normal, dali a alguns dias vai ter uma próxima. E aí a gente sugere, façam um cadastro de vocês para ganhar nosso e-book gratuito sobre investimentos em startups e também para receber as informações de quando tiver startups em captação, as novas startups, para vocês conhecerem, entenderem se gostam e começar a montar o portfólio de vocês de investimentos em startups. Aliás, isso é um ponto importante de estratégia, tá? Que a gente tem que falar aqui. Quando forem investir, pessoal, pessoal que está nos assistindo aí, quando forem investir, não tentem acertar o próximo unicórnio. Isso não funciona. Vocês vão só perder dinheiro e se frustrar. Vamos criar um portfólio de participações em startups. Separem 1, 2, 3% do patrimônio de vocês para alocar nessa classe de ativo. E esse montante, vamos montar um portfólio. Vamos escolher 10, 15, 20 ativos que vocês gostem e vamos ir ao longo do tempo alocando capital nesses ativos. E a fim de que ao longo do tempo, no agregado daquelas que derem certo, das que quebrarem, das que andarem de lado, eu tenho uma rentabilidade média ali de 25%, 30% ao ano. Essa é a ideia e assim que um bom investidor de startups faz. Então fica aí a dica, entrem em captable.com.br, abram a conta de vocês, recebam as informações sobre as empresas, todas elas são pré-selecionadas e validadas pela nossa área de análise e façam os investimentos de vocês. A partir de R$1.000 é possível investir. Maravilha, R$1.000. Eu acho que é importante também, porque eventualmente quem está nos assistindo, se vocês me permitem mais uns minutinhos aqui. O microfone é seu, fique à vontade. Eu acho que é importante a gente dar um recado para quem está do outro lado do balcão, pro empreendedor, pro fundador de uma startup que quer captar recursos conosco. Claro, com certeza. Afinal de contas, nosso trabalho aqui é conectar um com o outro. E um empreendedor que quer entrar no processo da CapTable, a melhor forma de fazer isso é pelo próprio site. Tem uma aba ali, quero captar investimentos, no próprio header da plataforma. Entra ali, vai fazer um cadastro e o nosso time vai entrar em contato em até 24 horas. E quando for fazer o cadastro, isso é importante, coloque como conhecer o CapTable, escreva meu nome, Guilherme Henke, que daí o pessoal vai dar uma prioridade lá no time de análise também. E se não derem, a gente vai ter um probleminha. A gente conversa depois. Vai conversar depois. Exatamente. Então, é muito simples, está dado o recado. E se quiserem contatos comigo,
a melhor forma é me achar no LinkedIn, Guilherme Enck, Enck é E-N-C-K, ou no Instagram, @GuilhermeEnck, tudo junto, né, obviamente. Eu respondo todos os directs que me mandam por lá, e eu tenho tentado postar também, manter um conteúdo atualizado ali sobre investimento em startups, fundamento do mercado. Se quiserem me acompanhar, vai ser um prazer ter a audiência de vocês. Eu queria agradecer novamente vocês muito pelo convite aqui, esse belíssimo estúdio, parabéns. O podcast está de parabéns, eu vou virar ouvinte assíduo. Okay. Muito obrigado, Gui. Que espetáculo. E pessoal, com o novo mercado surgindo, nada melhor do que você estar na vanguarda. Acompanhe o Guilherme, acompanhe a CapTable, tenho certeza que você não vai se arrepender. E já aproveite também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seus comentários aqui. Se você quiser entrar em contato também com o Guilherme e não conseguir, a gente faz a ponte, a gente faz acontecer. Você que é investidor e você que é empreendedor. Siga o nosso canal para mais episódios e vamos juntos. Até mais.